boa noite a todos, né? Mais uma reunião, né? Queremos aqui agradecer desde já aqueles que estão entrando, né? Que já estão esperando, né? Estão entrando agora, que o Senhor realmente possa nos abençoar em mais essa reunião, né? Antes de começar a nossa reunião, queríamos dar alguns avisos, né? A respeito dos irmãos possam já ir entrando e se lembrar de deixar o like, né? E se inscrever no nosso canal também, deixar o like no vídeo para que o YouTube ele aumente a nossa relevância para o YouTube, né? E na medida do possível também os irmãos que já estão entrando agora, já podem mandar o link dessa mensagem aí nos grupos do WhatsApp, ou então no privado de alguém. Vamos fazer esse trabalho de divulgação para que os irmãos possam estar vindo para a nossa reunião. Também queremos também desde já dar boas-vindas aos irmãos que estão vindo aí da outras localidades, Carnaubais, Itajá, Angicos e Panguaçu. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião, que o Senhor realmente possa tocar o nosso coração. Agora ele tem um aviso aí para dar a respeito da saúde das máscaras, né? Amém, exatamente, irmãos. Assim que para nos cuidarmos e cuidarmos do nosso próximo, nossos irmãos, se for sair, se for algo de essencial, é necessário, de extrema importância, usar a máscara, levar seu álcool, ou seu álcool gel, ou seu álcool 70%, né? Assim que chegar, lavar bem as mãos, isso tudo para nosso cuidado, né? Para nos protegermos. Amém, irmãos? Amém. E antes de começar o nosso momento de louvor, queremos convidar os irmãos a fazer uma oração, né? Amém. Assim, nesses momentos tão difíceis que vivemos, nada melhor do que uma oração para que o Senhor possa vir nos confortar, tanto o Senhor possa guardar o nosso corpo físico, como também a nossa alma, né? De qualquer outro problema de ansiedade, de preocupação realmente que venha a surgir. E é o encargo que os irmãos estão dando para nós, né? É orar pela essa onda dessa pandemia, desse coronavírus, e também pela segunda onda, que é da economia, que realmente o Senhor possa nos guardar de todas essas coisas. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. Senhor, vem nos abençoar, Senhor. Senhor, guarda os irmãos que estão nos assistindo. Guarda também nós, Senhor. Estamos aqui a teu serviço. Ó Senhor Jesus, Senhor possa abençoar as casas dos irmãos. Não possa, Senhor, faltar o pão de cada dia. Também o Senhor possa guardar também a mente dos irmãos de toda e qualquer preocupação. Guarda aqueles que precisam trabalhar, também aqueles que estão em casa, Senhor, possam aproveitar o tempo para continuar te buscando, intensificar a comunhão com o Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Essa palavra dessa semana, irmãos, fala do espelho e do vaso, mas da segunda até a quarta, o irmão abordou um tema importante e vem sendo abordado muito nas mensagens, que é a importância da gente valorizar a palavra do Senhor, de pegar essa palavra e sair da superfície, né? Fazer com que essa palavra a gente possa se aprofundar nela e extrair o máximo de riquezas. E o primeiro louvor que a gente vai desfrutar fala justamente da palavra do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Amém. O hino é C7, sopro de Deus. C67, amém. Os hinos vai estar aí, o número dos hinos vai estar na descrição do vídeo também. Isso. A gente quer encorajar os irmãos também, aqueles que tiverem inário, ou no telefone mesmo, no aplicativo, a que desfrutem dos hinos, não somente escutar que a gente louvando com os irmãos, mas que os irmãos possam também aproveitar e também ler. Na medida que ouvem, vão lendo e vão desfrutando, para que a gente continue mantendo esse hábito e desfrute muito mais dos hinos, né? Amém. O coro desse hino diz: sem palavra o seu povo se corrompe, mas ao achá-la prospera em seu viver. Então o que vai nos fazer prosperar, irmãos, na nossa vida é a palavra do Senhor. Por isso nós nunca devemos abandonar a palavra do Senhor, porque quando nós abandonamos, nós alcançamos a corrupção. Ali o povo de Deus, ele se corrompeu porque não conhecia a palavra, porque não conhecia a Deus. Mas hoje nós temos acesso muito mais fácil a essa palavra, a todo momento acessível, e podemos desfrutar dela, e podemos achar Deus e conhecer cada vez mais o Senhor por meio dela. Amém. A palavra do meu Deus traz a mim luz e satisfação. Por amá-la, Cristo assim, engrandecido
palavra o seu povo se corrompe, mas ao achá-la prospera em seu viver. Através do seu falar, Deus me faz ver o que planejou. A igreja como lar para habitar com o seu povo e ali então falar. Sem palavra o seu povo se corrompe, mas ao achá-la prospera em seu viver. Junto àqueles que o Senhor separou, tribo a festejar. Seus profetas dão a nós revelação das Escrituras que o nosso Deus soprou. Tal falar traz unidade ao seu povo, por tal viver sou, foi grato ao meu Deus. Aleluia, Senhor Jesus, a palavra do meu Deus traz a mim luz e satisfação. Amém. Senhor Jesus, porque ela traz para nós luz e satisfação. Amém. Essa palavra ela deve vir a nós, para o nosso coração, irmãos, não para a nossa mente, porque na nossa mente ela não vai resultar em edificação, mas o Espírito sim, vamos edificar a casa de Deus. Senhor Amém. Jesus, Ó Senhor Jesus. Amém. A estrofe 3 ela fala que seus profetas dão a nós revelação das Escrituras, né, irmãos? Então essa estrofe a gente compartilhou até, né, eu compartilhei no meu grupo essa semana, e realmente eu fiquei bastante tocado, porque o Senhor também ele fala pelos profetas. amém, E nesses tempos que a gente está vivendo, os profetas estão dando a direção para nós por meio da palavra profética. O que a gente precisa fazer é que essa palavra, ela que está fora de nós, ela seja inscrita em nosso coração, né? Tem um hino que agora a gente vai desfrutar, é o hino S39. E ele é bastante conhecido porque é um versículo bastante conhecido nosso, que diz o quê? Quando o coração se volta ao Senhor, o véu ele é retirado, ele é removido. amém. Então, o único que vai fazer, a única coisa que pode nos fazer a gente se arrepender e voltar ao nosso coração ao Senhor é a sua palavra. Por isso a importância da palavra poder sair do meu externo e entrar dentro de nós, para que assim nós possamos voltar o nosso coração ao Senhor. E onde há o Senhor, há liberdade. Porque o Senhor, irmãos, ele é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí há libertação. Amém. Louvado seja o Senhor. O hino é S39. Hein? Amém. O coração se volta ao Senhor, o véu retirado assim é.
retirado, assim é. Então volte já o seu coração, que o véu retirado será. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, aí a liberdade. Então volte já o seu coração, que o véu retirado será. Senhor Jesus, amém. Pois estamos voltando ao Senhor. Amém. Ó, quando o coração se volta ao Senhor, o véu retirado, assim é. Senhor Jesus, quando esse véu é retirado, a gente vê o Senhor. Amém. Vemos o índex do Senhor, né? Vemos a face do Senhor. Amém. E podemos contemplá-lo. Essa noite é uma noite de contemplação. Irmãos, vamos contemplar o Senhor. Vamos retirar esse véu que impede de vermos o Senhor. Aleluia. Amém. Que esse hino possa ser nossa oração essa noite, né? Amém. Quando o véu, quando o nosso coração se volta ao Senhor, o véu ele é retirado, né? Amém. Esse véu ele impede de nos ver o Senhor. Amém, verdade. Quando esse véu está na nossa frente, só vemos o nosso entendimento, o que queremos saber, né? Mas quando ele é retirado, a gente vê o Senhor. Amém. Irmãos, isso é maravilhoso. Amém. E o Senhor, ele é o Espírito. Sim. E onde está o Espírito do Senhor, Amém. aí a liberdade. Amém. Como o Matheus falou, aí a libertação. Amém. Irmãos, somos libertados do nosso eu. Sim. E podemos ver o Senhor, podemos contemplar a face Amém. do Senhor, né? Lá em 2 Coríntios fala, e todos nós. Amém. Irmãos, essa noite o Senhor quer todos nós, né? Amém. Todos nós. Todos nós, aleluia! Contemplando Com o espelho a a glória glória do Senhor. Amém. Irmãos, aleluia, isso é maravilhoso. E falando de espelho, né, irmãos? Temos mais um hino que a gente queria compartilhar com os irmãos, cantar na verdade, né? E a gente desfrutar junto, que é um hino que os irmãos já conhecem, que é o hino Espelho, né? Que fala que nós devemos contemplar o Senhor realmente sem esse véu. Sim. Os irmãos já perceberam que é uma sequência, né? A palavra ela chega até nós nos convencemos de quem nós somos, da nossa condição. Temos um véu, esse véu é removido. Amém. E agora vamos contemplar o Senhor. Amém. Como esse espelho, né? Vamos Sim. ver agora a glória do Senhor. Amém. E essa uma história desse hino fala: como espelho vou te refletir. Sim. Tua glória vai brilhar em mim. Louvado seja o Senhor, porque a glória do Senhor é para que seja para também ser compartilhada conosco e possamos brilhar essa glória para as pessoas também, como esse espelho. Louvado seja o Senhor. Amém. Como espelho, vou te refletir. Tua glória vai brilhar em mim.
sua casa. Eu reflito a sua imagem e a sua glória, ó Deus, Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Que possamos realmente tomar essa palavra dessa semana. Amém. Como um encorajamento para nós. Sim. Valorizar esses dias e nos aprofundar mais na palavra do Senhor, para nos tornarmos esse espelho. Amém. Nos tornarmos esses vasos, Verdade. essas cartas vivas. Amém. Irmãos, possamos desfrutar de fato, com profundidade, aquilo que Deus é, as suas riquezas. Amém. Louvado seja o Senhor. E vamos entrar agora com a palavra, que os irmãos possam estar abertos, com o coração aberto, para que o Senhor possa se inscrever, né? Hoje à noite em nós. Amém, irmãos? Bom desfrute da palavra. Amém. Amém. Bom desfrute. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Boa noite. Graças a Deus estamos aqui para desfrutar mais uma porção da palavra do Senhor, dentro da palavra profética, da palavra ministerial, que tem sido dispensada às igrejas através dos seus apóstolos. Hoje nós vamos desfrutar da mensagem 3 do segundo volume do Alimento Diário, da série Os Ministros da Nova Aliança, cujo tema é Contemplando Deus. E a mensagem 3, a mensagem de hoje, tem como título O Espelho e o Vaso, com base em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, e também em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Gostaria de começar a nossa comunhão orando para que o Senhor abençoe e dispense sua palavra para nós, numa esfera viva, numa esfera do Espírito, a fim de que todos nós sejamos supridos. Amém? Portanto, irmãos, podemos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos, Senhor, pela sua rica palavra que tem chegado até nós, pelo seu cuidado amoroso, pela sua graça, bondade e misericórdia. Estamos aqui por causa de ti, por causa do teu amor, por causa da tua graça, por causa da tua bondade, da tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por mais uma reunião. Essa noite ainda aproveite esses instantes para dispensar a sua palavra, que é Espírito e vida, para dentro de cada um de nós. Senhor Jesus, que a sua palavra traga luz para nós, a fim de que possamos ter, nesses dias que antecedem a sua vinda, a realidade de sermos espelho e de sermos vaso, que possamos não só conter a sua vida e a sua natureza santa, mas que através de nós outras pessoas possam receber o infundir da glória desse ministério, o ministério da nova aliança. Em teu nome nós te pedimos, em teu nome nós te agradecemos. Jesus é o Senhor. É isso aí, irmãos. Nós vamos desfrutar da mensagem 3, cujo tema já foi mencionado, é o espelho e o vaso. Esse capítulo 3 de 2 Coríntios é um capítulo especial, onde o apóstolo Paulo ele faz menção do ministério da nova aliança e do ministério da antiga aliança. No capítulo 3, versículos 5 e 6, ele fala que não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E no versículo 6, ele diz que o qual Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então aqui está claro que nós temos em toda a Bíblia dois ministérios. O ministério da antiga aliança e o ministério da nova aliança. É interessante notar que o ministério da antiga aliança ele foi escrito com letras em pedras, mas no ministério da nova aliança o desejo de Deus é escrever em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. Nós podemos ver isso, não vamos ler, mas a partir do capítulo 3 de 2 Coríntios, do versículo 3 até o versículo 11. Porém, nós não estamos aqui para menosprezar o ministério da antiga aliança, porque ele teve também a sua glória. Aqui no versículo 7 diz: E se o ministério da morte, gravado em letras, com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto,
ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porque, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobressalente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então aqui nós vemos um paralelo entre o ministério da Nova Aliança e o ministério da Antiga Aliança. Mas por que Deus quer escrever em nossos corações? Há uma diferença muito grande entre aquilo que é escrito em nossos corações e aquilo que é escrito nas tábuas de pedra. O que é escrito nas tábuas de pedra está fora de nós, enquanto que o que é escrito nas tábuas de carne dos nossos corações está dentro de nós. O que está escrito fora de nós se limita à esfera do conhecimento, ao passo que o que está escrito dentro de nós torna-se espírito e vida, ultrapassa o limite do conhecimento e alcança o limite da experiência. Vamos ler João, capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 63. Aqui no capítulo 6 do Evangelho de João, no versículo 63, o próprio Senhor Jesus falou que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Portanto, as palavras da Bíblia para nós não são apenas palavras de conhecimento, mas o desejo do Senhor, o desejo de Deus, é que elas tornem-se para nós Espírito e vida. E para se tornar espírito e vida, é uma questão de elas estarem, a palavra da Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, está dentro de nós. Isso confirma o que o Senhor Jesus falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 4, onde ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra de Deus, quando entra em nós, torna-se parte do nosso ser e principalmente produzindo em nós espírito e vida. Com relação aos ministérios da Nova Aliança e da Antiga Aliança, há muitas diferenças. Não só com relação ao tempo, mas a maneira como esses ministérios chegaram até nós, até o homem. Em Êxodo capítulo 31, versículo 18, nós não vamos ler, mas diz que lá foi escrito em tábuas de pedra. E aqui em 2 Coríntios capítulo 3, nós vemos que é escrito nos nossos corações. Aqui em 2 Coríntios 3 faz referência entre o ministério da morte, o ministério da justiça, o ministério do Espírito. Então, há diferença, porque o ministério da Antiga Aliança era baseado na letra, ele tinha muitas diferenças do ministério da Nova Aliança. Primeiro porque ele foi escrito em tábuas de pedra, enquanto o ministério da Nova Aliança é escrito em tábuas de carne, no nosso coração. Enquanto o primeiro estava fora de nós, o segundo está dentro de nós. E o segundo foi escrito pelo Espírito do Deus vivente. O ministério da Antiga Aliança fazia altas exigências para o homem, com base no padrão estabelecido por Deus em sua palavra, mas não o capacitava para cumprir aquilo que Deus havia determinado para ele. E isso, evidentemente, trazia ao homem a sensação de condenação e, por fim, de morte. Por isso que Paulo fala do ministério da condenação. Por outro lado, o ministério da justiça, o ministério do Espírito, uma vez que é escrito pelo Espírito do Deus vivente, em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações, ele não só nos mostra o padrão estabelecido por Deus em sua palavra, mas principalmente ele nos capacita,
nos qualifica para fazer a vontade de Deus. Convém lembrar que, por que a condenação advinda do ministério da antiga aliança? Porque o homem não conseguia, por mais que se esforçasse, cumprir as exigências estabelecidas por Deus. Então ele tinha a sensação de condenação e de morte. Mas louvado seja o Senhor, nós estamos no ministério do Espírito e no ministério da vida. A vida de Deus, através do seu Espírito, nos alcançou. Essa é a palavra de Deus que tem chegado até nós, e nós queremos encorajar os irmãos, todos os espectadores, os telespectadores, porque a palavra de Deus muitas vezes traz até nós, alguns falam exposição, claro que expõe nossa condição, mas a palavra de Deus não é para nos expor no sentido negativo, de nos levar à condenação e desistir, a desistência de caminhar ao lado do Senhor. A palavra de Deus, quando vem até nós, ela, claro que nos expõe, mas principalmente nos ilumina, para que nós vejamos nossa condição e possamos nos arrepender, voltar o nosso coração ao Senhor. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 2, versículos 4 e 5. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 4, diz que há o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Então, o desejo de Deus não é de condenar, não é de julgar. O próprio Senhor Jesus falou que não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e conheçam a verdade, principalmente através da sua palavra. Mas o inimigo de Deus, ao longo dos séculos, tem trabalhado para que nós abandonemos a palavra de Deus como referência, tem trabalhado para que nós barremos a comunhão com o Senhor na oração, e também tem trabalhado para que nós desativemos o nosso espírito. Mas louvado seja o Senhor, que essa palavra traz luz para nós. Nós podemos até falhar, evidentemente nós erramos, e erramos muito, mas nós temos um Deus misericordioso e cheio de amor que se compadece de nós. Uma vez salvos, e quando nós desfrutamos da palavra do Senhor, essa palavra precisa ultrapassar o limite do conhecimento. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, diz que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, ao tocar na palavra do Senhor, a nossa atitude precisa ser uma atitude de humildade e de amor para com todas as pessoas, porque o desejo de Deus não é condenar as pessoas, mas salvá-las. Então, quando a palavra de Deus chega até nós, não é só para que nós a tomemos conhecimento, mas é principalmente para que nós pratiquemos a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículos 21 e 22, nos exorta para que sejamos não apenas ouvintes, mas ouvintes e praticantes da palavra. Agora, eu gostaria de desfrutar com os irmãos uma porção da palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 47 e 48. E também, simultaneamente, nós vamos desfrutar de Mateus, capítulo 7, do versículo 21 até o 24. Primeiro vamos a Lucas. Lucas capítulo 6, no versículo 46, começa dizendo assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha.
E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojou-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, todos ouviram a palavra do Senhor, os dois ouviram a palavra, os dois foram até o Senhor, mas a diferença é que um ouviu a palavra e colocou em prática. Edificou de acordo com a palavra do Senhor. Amados irmãos, como nós estamos edificando a nossa vida? Como nós estamos edificando a nossa vida familiar? Como nós estamos edificando nossa vida profissional, nossa vida espiritual, enfim. Que base nós estamos tomando? A palavra que o Senhor tem dispensado até nós, ela tem ficado apenas no limite do conhecimento ou tem se tornado a nossa experiência? Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, nós podemos ler a seguinte porção: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É bom lembrar que quando nós estávamos em Lucas capítulo 6, o Senhor disse que porque me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. Fazer o que o Senhor manda corresponde a fazer a vontade do Senhor. E aqui diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A nossa meta é um dia entrar no reino dos céus e participar das bodas do Cordeiro, do reino milenar, lado a lado com o Senhor, sermos seus sacerdotes, servi-lo, mas aqui é um requisito fundamental. Não se trata apenas de dizer Senhor, Senhor, mas de fazer a vontade do Pai. No versículo 22 diz, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Veja, essas coisas nós vemos muito acontecer nos dias de hoje. Muitos enfatizam muito a questão dos milagres, a questão dos sinais, das curas, da expulsão dos demônios, dos milagres. Aí o Senhor aqui diz, então lhes direi explicitamente que nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mas como essas coisas que aos olhos humanos são coisas boas, são coisas plausíveis, aqui o Senhor diz que eles praticaram iniquidade. Bom, na verdade, porque o coração do Senhor não está naquilo que nós fazemos para Ele, ou naquilo que nós deixamos de fazer para Ele. O coração do Senhor está principalmente na motivação daquilo que nós fazemos. Qual é a fonte, qual é a origem, qual é a meta. Mas você pode até dizer, mas o Senhor permitiu que fizesse? Sim, eles permitiram. O Senhor permitiu que tudo isso fosse feito por causa de uma coisa, por causa do nome do Senhor. Deus não permitiria e não permitirá que o seu nome seja desonrado. Por outro lado, Deus também não divide a sua glória com ninguém. A razão de o Senhor permitir que tudo isso fosse feito está em Isaías, capítulo 48, no versículo 11. Podemos ler? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Isaías capítulo 48, versículo 11 diz o seguinte: por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outro. Então o próprio Senhor Jesus, ele reprovou quem fazia todas aquelas coisas, mas o Pai e o Filho permitiram que fossem feitas por causa do nome do Senhor, por amor a si próprio.
mas ele enfatiza que a sua glória ele não divide com ninguém. Louvado seja o Senhor. Então, os milagres, a expulsão do demônio, as curas, as profecias, não necessariamente significam que estamos fazendo a vontade do Senhor. Fazer a vontade do Senhor é fazer de acordo com a orientação, de acordo com a determinação do Senhor. Não se trata de uma questão de ordenanças, não se trata de uma questão de leis, mas trata-se principalmente de exercitarmos o nosso espírito. As palavras do Senhor para nós são espírito e são vida. Louvado seja o Senhor. Então, edificar sobre a rocha significa edificar de acordo com a palavra do Senhor. Então, o Senhor quer encabeçar todo o nosso viver, tomando como base a sua palavra, que é espírito e vida. Mas porque muitas vezes nós temos a sensação de que fazemos a vontade do Senhor e não é exatamente isso que ocorre. Porque muitas vezes, como na antiga aliança, ao lerem Moisés, um véu era posto sobre o rosto dos filhos de Israel. Muitas vezes, na nossa experiência, nós estamos também por trás de um véu. E esse véu ele tem dois aspectos. Por um lado, o véu que Moisés usava era porque os filhos de Israel não podiam fitar a glória no seu rosto, ainda que desvanecente. Uma vez que Moisés entrava no Santo dos Santos, e ali ele estava na presença do Senhor, em Êxodo capítulo 34, do versículo 29 ao 35, mostra que Moisés entrava no Santo dos Santos, e ali era infundida em sua pessoa a glória do Senhor. E quando ele saía, o seu rosto era incandescente, e os filhos de Israel não podiam fitar a glória de Deus no rosto de Moisés, e essa glória se desvanecia. Então Moisés punha um véu, e quando estava acabando a glória, Moisés mais uma vez ia, recebia o infundir da glória de Deus, recebia a palavra de Deus e ministrava à nação de Israel. Hoje, há dois tipos de véu. Há um véu, por um lado, que nós nos escondemos atrás dele e as pessoas não conseguem ver quem nós somos. Muitas vezes nós estamos por trás de um véu, temos uma vida disfarçada, temos uma vida nas reuniões da igreja. Vou usar um termo aqui engraçado para comparar, né? Às vezes nós temos muitos bonés. Nós temos um boné para usar em casa, temos um boné para usar no trabalho, um boné para usar na escola, um boné para usar nas reuniões. Isso significa que nós somos pessoas de muitas personalidades. Nós somos como o camaleão, de acordo com o ambiente a gente se camufla, a gente se adapta. Mas Deus quer que nós tenhamos uma só cara. Então, portanto, nós precisamos tirar o véu. Por outro lado, existe o véu que nos impede de contemplar o Senhor. Isso, na experiência de alguns, pode perdurar por dias, meses ou anos, a ponto de a pessoa ser tentada a desistir do viver da igreja, desistir de servir o Senhor, desistir da comunhão com o Senhor e com os irmãos. Mas, irmãos, tem jeito. Louvado seja o Senhor. Tem jeito. Fale para o irmão que está do seu lado. Tem jeito. Há esperança. 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 17, diz o seguinte. 2 Coríntios capítulo 3, Senhor Jesus, versículo 17, diz o seguinte. Senhor Jesus, versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Quando, porém, repita comigo, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. A questão, irmãos, é em converter ao Senhor. Converter significa mudar de direção. Às vezes nós estamos andando em uma direção contrária ao Senhor, contrária à sua palavra e, evidentemente, contrária à sua vontade. Mas aí a luz do Senhor brilha sobre nós. Nós tiramos o véu e nos convertemos ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quando nós nos convertemos ao Senhor,
voltamos ao Espírito, voltamos ao Senhor, nós experimentamos liberdade. Na verdade, no original, essa palavra liberdade aqui no versículo 17 é libertação. Nós somos livres de nós mesmos, somos livres dos nossos conceitos, somos livres da condenação, da acusação e voltamos à espera do Espírito e desfrutamos do Senhor. Aleluia! E o versículo 18 continua. E todos nós com o rosto desvendado. Aleluia! Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Sabe, irmãos, para que serve um espelho? Um espelho serve para refletir algo. E você reflete aquilo para o qual você olha. Se você está diante do espelho, a sua imagem é refletida no espelho. Mas se na minha experiência eu contemplo os problemas, contemplo dificuldades, contemplo angústias, quando os irmãos, as pessoas olharem para mim, elas vão ver problemas, vão ver dificuldades, vão ver angústias. Mas se eu sou aquele que contempla o Senhor, aquele que exercita o Espírito, aquele que invoca o nome do Senhor, aquele que anda na presença do Senhor, aquele que toca no Senhor, as pessoas ao olhar para nós vão ver em nós a glória do Senhor refletida como no espelho. Aleluia! E todos nós com o rosto desvendado. Irmãos, essa palavra é clara. É para todos nós. Essa palavra não é para mim exclusivamente. Essa palavra não é para alguns privilegiados. Essa palavra é para todos nós. O versículo fala, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O desejo de Deus é que nós sejamos esses espelhos que em todo lugar reflitamos a sua glória e as pessoas possam ver em nós a expressão do amor de Deus e a manifestação da vida de Deus, ou vice-versa. Louvado seja o Senhor, porque nós fomos criados como vasos, e como vasos para conter Deus. O problema é que muitos irmãos, muitos de nós, ou nós mesmos na experiência, muitas vezes consideramos em maior valor o vaso do que o conteúdo do vaso. Não somos como aquela mulher que nos evangelhos quebrou um vaso de alabastro e derramou bálsamo aos pés do Senhor. E os próprios discípulos do Senhor a censuraram, que para eles aquilo era um desperdício. Sabe, irmãos, quebrar o vaso, na verdade, significa nós nos derramarmos aos pés do Senhor, reconhecermos a sua autoridade e a sua soberania e a sua propriedade sobre cada um de nós e nos consagrar a Ele. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O Senhor, o Espírito, é o tesouro que está dentro de nós e nós somos unicamente um vaso para conter, para estar cheios da natureza santa de Deus. Nós somos esses vasos. Temos, porém, esse tesouro. Nós temos o Senhor dentro de nós, Ele é um tesouro. Nós somos um vaso de barro. Porém, as pessoas só vão sentir ou só vão perceber a preciosidade do conteúdo que está em nós se nós deixarmos o vaso se quebrar. O vaso aqui representa o nosso homem exterior e o tesouro é o que está no nosso homem interior, que está no nosso espírito. O Senhor está no nosso espírito. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Um dia nós nos unimos ao Senhor, tornamos-nos um espírito com Ele e agora nós podemos, através de nós, em todo lugar, manifestar a preciosidade do tesouro que está dentro do vaso. Essa é a função de um ministro da nova aliança. Mas, na experiência, um ministro da nova aliança, para ser produzido, ele precisa passar por algumas experiências que aos olhos humanos não são fáceis, como o apóstolo Paulo relatou a sua experiência em 2 Coríntios capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 9.
E aqui ainda em 2 Coríntios capítulo 4, ele fala o seguinte, versículo 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo. João capítulo 11, quando nós lemos, muitas vezes nós atentamos só para a ressurreição de Lázaro. Claro que o pano de fundo ali é a ressurreição de Lázaro, mas muitas coisas estão envolvidas ali. Primeiro, a família de Lázaro era uma família que o Senhor amava. O Senhor ama a sua família. O Senhor ama a minha família. E o Senhor sempre visitava a família de Lázaro. E o Senhor quer sempre estar também na minha família, na sua família. Abramos a nossa casa, abramos o nosso coração para receber o Senhor e desfrutar da sua presença. Mas Lázaro adoeceu. E as irmãs de Lázaro mandaram avisar o Senhor: está enfermo aquele a quem amas. E o Senhor não voltou para Betânia, e os discípulos censuraram, e ele falou: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que se manifestem as obras de Deus, para que Deus seja glorificado. Então, irmãos, para que a glória de Deus fosse manifestada ali, havia a necessidade não só do sofrimento de Lázaro, mas principalmente que ele morresse. O problema é que as pessoas estacionam no sofrimento e na morte, mas Deus quer dar para nós não só uma experiência de sofrimento, não só uma experiência de dificuldade, mas principalmente uma experiência de ressurreição, e claro que nós possamos experimentar a ascensão que está na vida de Deus e que veio até nós através do Senhor. Aí o apóstolo Paulo falou de muita dificuldade. No versículo 16, para terminar, ele fala assim: por isso não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sabe, irmãos? Amados irmãos, muitas vezes nós não sabemos, não entendemos porque passamos por determinadas situações, e às vezes somos tentados a pensar que Deus nos desamparou, que Deus nos abandonou, mas o Senhor Jesus falou: aquele que me enviou está sempre comigo. Nunca me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Se nós somos aqueles que sempre primam pela vontade do Senhor, Ele estará sempre conosco, nunca vai nos abandonar. Deus está conosco em todas as situações, até mesmo nas mais adversas. Precisamos crer que o Senhor está conosco e que Ele não nos desampara, que Ele não nos abandona. E quando vierem as situações difíceis, nós precisamos atentar para esse versículo: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. A tribulação é leve, a tribulação é momentânea, a tribulação é passageira, mas o que ela produz em nós é eterno e tem peso, e nos conduzirá à glória. Portanto, irmãos, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por enquanto nós vemos as dificuldades, as angústias, o sofrimento, às vezes perseguições, calúnias. Por outro lado, nós precisamos atentar no que está reservado para nós. O Senhor tem algo extraordinário, algo superior, reservado para cada um de nós. Nós só precisamos crer na sua palavra, andar de acordo com ela e buscar em todas as coisas fazer a vontade do Senhor. Jesus é o Senhor. Vou ficar por aqui, porque a hora já está bastante avançada, né? Mas eu gostaria de terminar orando, né? Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado pela sua vida, a vida de ressurreição que o Senhor dispensou para nós. No momento em que nós cremos em Ti, nós já recebemos. Nos tornamos seus filhos, fomos introduzidos na sua igreja, somos parte da sua família. Obrigado, Senhor, por ter tido tal consideração para conosco. Essa noite, Senhor, nós oramos a Ti,
por um lado, com um coração cheio de gratidão. Por outro lado, nós queremos interceder por todas as pessoas de toda a terra, principalmente na questão dessa pandemia, que tem assolado toda a humanidade, tem ceifado vidas, tem aterrorizado famílias, causado muito sofrimento. Senhor Jesus, fortaleça aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que estão nos leitos de hospitais. Senhor, providencia a cura, providencia a restauração. Abençoe, Senhor, a sua igreja, guarde cada um dos seus filhos. Nos livre, Senhor, de sermos infectados, de sermos contaminados por esse vírus. Se porventura entre nós há alguém nessa condição, nós oramos a Ti, nós intercedemos pela cura. Repreenda, Senhor, todo espírito de morte, todo espírito que cause dano, principalmente seus filhos. Restaure, Senhor, a saúde de todos os seus filhos e principalmente de a cada um de nós o coração de nos converter a Ti, porque a Sua palavra diz: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então o Senhor ouve dos céus, desce e sara a nossa terra. Nós clamamos a Ti, Senhor Jesus, em Teu nome nós Te pedimos, em Teu nome nós Te agradecemos. Jesus é o Senhor.